Eu comecei a ler Stephen King de velho. Eu sempre, como eu tenho muito, eu sou muito cagão, eu tinha muito medo de ler livro de Stephen King. Os caras falam, não, é de boa, não é assim. E você começou pelo... Aí eu fui pelo cemitério maldito, o cemitério, né? Sim, Vamos falar dessa história aí. Você que é um especialista. Qual que é o lance dessa história? Porque eu sei que o Stephen King ele escreveu várias coisas, né? O primeiro livro ele jogou fora e a mulher dele recuperou, não foi um negócio desse? Que foi Carrie. A esposa dele Carrie estaria em que tipo de terror? Na verdade é o seguinte, o início de carreira do Stephen King tá bem ali do ladinho da ficção científica. Né? Carrie é considerado um terror na época muito mais pela forma como ele é vendido no cinema. Né? Amo aquele filme, acho massa pra caramba. Só que uma coisa que é muito comum nas pessoas que não conhecem Stephen King e vão conhecer as obras dele eu recebo muito isso por mensagem. Nossa, Felipe, os livros não dão medo. Sabe? Nossa, Felipe. Eu tinha essa visão também. Não sinto medo. E aí, tipo assim, quando eu tô com paciência pra ter uma conversa, aí eu vou naquela explicação. Vamos lembrar, ó, o horror é um gênero que originalmente ele não vem pra dar medo. Ele vai muito mais numa pegada de ver o que é o pior dentro do ser humano, uma pegada social, psicológica. E o King trabalha com isso muito bem. Total. Né? Tanto que... A construção de personagem dele é muito boa. O King ele é um construtor de personagem muito melhor do que um narrador de histórias. Sabe por quê, né? Sabe como ele escreve os livros dele, né? Ele não sabe o que vai acontecer. Exatamente. É muito doido isso. Tanto é que é a maior crítica, né? É o final dele. Que ele não sabe terminar ali. Ele é o chamado, não sei se foi ele que cunhou, se foi o J.J. Martin, que ele é o famoso jardineiro. Jardineiro, escritor jardineiro. Que é o cara que planta a árvore, ele sabe que tá plantando uma amoreira, sabe que vai dar amora, mas não sabe o formato da árvore. Ele vai escrevendo. Eu não me recordo agora se é no Sob a Escrita ou se é no Prólogo da Torre Negra, que ele explica lá que ele não se importa com isso porque ele se preocupa muito mais com a jornada do que com o destino. Só que isso é o que sempre fez com que fosse muito difícil adaptar Stephen King para o cinema. Porque você lê os livros do King, você acha eles incríveis, porque você sente que você conhece aquele personagem 100% e que você sabe dizer, depois de ler o livro, como aquele personagem agiria em cada situação. Verdade. Como é que se transpõe isso para um filme de 1h30? É difícil. E o King traz ideias também brilhantes na literatura, que são difíceis na hora de serem passadas para o cinema, como, por exemplo, Cemitério. Eu me arrepio completamente com aquela ideia de um bebê que, até para contextualizar para quem está assistindo, muita gente conhece o remake mais recente, onde quem morre e volta é a filha mais velha. Mas no filme original, inspirado no livro, é o bebê. Essa ideia de um bebê que volta como uma coisa monstruosa e quer matar a galera, sabe? Ela é apavorante. Total, Só que eu gosto muito do filme, sei que na época a galera reagiu com medo a ele, né? Mas hoje em dia você vê aquelas cenas lá do bebezinho do filme matando a galera, você ri, porque é fofo. O bebê, ele fala Gugu Dadá antes de... Sério? Ele fala Gugu Dadá antes de enfiar a faca. Eu não sei, porque pra mim dá um sentimento misto. Porque a criança é muito bizarra. Sim, com certeza. E aí não, antes já tinha muito esse lance de criança em filme de terror, é uma parada... Criança e idoso é uma parada que geralmente é complicada. É complicado. Então assim, o menino é fofinho, mas quando ele tá com aquela roupa preta, aquela cara assim... Ele dá uma cartolinha, tem uma... assim, o Pet Sematary... Foi o nome do filme? Como que eles colocaram o filme? Em inglês é Pet Sematary. Ele é de quando? 80 e alguma 80 coisa. Né? 80 eu não vou lembrar. Foi bem? Ele foi bem aceito ou não? Depende do que você classifica como bem aceito. Os filmes dentro do gênero de horror sempre tiveram essa bolha aí, onde às vezes são bem aceitos, mas não são os fenômenos da história do cinema, porque sempre foi uma coisa mais de nicho. Mas é um dos filmes mais bem lembrados e bem classificados de adaptação do King até hoje. Do Ramones, né? Com certeza. Com certeza, e eles fizeram a continuação, né? Até aquele cara lá do Exterminador do Futuro 2. Fizeram a continuação. Tem uma continuação. Caramba, não sabia. Acho 90 e poucos. Quase a mesma história, não é tão bom igual o primeiro, não. Então, a gente vem nessa linha aí do slasher, vem na linha do como que é esse de gente possuída, coisas do demônio e tal, é uma linha meio separada, né? Vocês falaram que depois vai unindo. Tem Poltergeist,
Que mais vem? Tem bastante filme dessa época. Muito, muito. Eu acho que é muito difícil a gente falar. Poltergeist fez um sucesso absurdo, né? Sim, fez bastante sucesso. Tem E coincidiu. várias continuações, Tem né? várias. E coincidiu. O segundo é aquele do aparelho do moleque que começa a envolver todo ele. Nessa época, teve uma parte específica do cinema de horror que foi muito influenciado pelas adaptações do King, que era a parada de misturar com ficção científica. Principalmente lance de o que eles chamam de crianças poltergeist, que é o quê? As crianças que vão ter dons paranormais. Tá. Então, começa com Carrie, né? Depois a gente tem a Incendiária, que também é do King, que em português eu acho que o filme é Chamas da Vingança. Já viu esse filme? Não. A Drew Barrymore. Firecatcher, né? Um negócio Firestarter. Não, sabe a Drew Barrymore? Sei. Ela criancinha, acho que é o primeiro papel. Não, o primeiro papel dela é ET, eu acho. Acho que o então, segundo é esse. Menininha. A menininha botando. O filme não é um dos melhores, não, mas. Fizeram uma versão agora com o Zac Efron. Terrível, um dos piores filmes do ano passado. Sim. Nossa. Depois, eu devo estar esquecendo de alguns aqui no meio do caminho, porque eu tô indo lá pros anos 80, mas aí vai ter o Iluminado, que apesar da pegada espíritos, né, também o menino também tem os dons psíquicos. Que o Stephen King odeia esse filme, né? Como que ele pode odiar esse filme, cara? Pra mim é um dos mistérios da humanidade mais, assim... Porque tudo bem, ele pode é falar... diferente, não, mas ele pode falar, não tem nada a ver com o meu livro, mas é um bom filme, né? Mas eu entendo, eu amo o filme. Você leu o livro, certo? Li o livro, é muito vi o diferente, filme, né? vi a versão... porque o filme tem a versão do Stephen King também. Uma minissérie. Que é horrível. Olha, a questão é o seguinte, o Iluminado é um dos principais exemplos de que o King ele é um excelente escritor, mas é muito difícil de ser transposto pro cinema. Tanto que as melhores adaptações dele, muitas vezes, são aquelas que mudaram completamente o final, que adaptaram muitos personagens. O que é a questão com o Iluminado? Só fazendo uma parte, claro. Que o Nevoeiro, né, o Mist... O Nevoeiro. O filme, ele adorou. Ele falou, cara, eu queria ter pensado nesse final, né? Que tem um final fantástico, uma reviravolta. Nossa, e o Stephen King falou, cara, eu queria ter pensado nesse final. Né? Mas tudo bem, vamos lá. O Iluminado. É um clássico, né? O Iluminado eu acho um filme excelente. E é engraçado, né? Ele é um filme excelente e um livro excelente. Os dois são muito bons. Só que o filme é uma péssima adaptação. No seguinte sentido, ele não entende... Uma adaptação não precisa ser fiel aos acontecimentos. Mas se é uma adaptação, se quer se vender como uma adaptação, eu acho que pelo menos assim, o cerne, a proposta, a mensagem tem que ser a mesma. Entendi. E o Iluminado, o livro, é completamente uma questão... sobre vícios, que é uma coisa que sempre teve presente na vida do King, né, de vencer alcoolismo, vício com drogas e tudo mais, e de um pai que está se esforçando pra caramba para vencer os vícios dele pelo bem da família. No livro é muito clara a questão que o Jack, ele estava tentando ganhar a vida como escritor, mas quando ele muda para aquele hotel com o filho e a esposa, ele tá sim pensando no bem deles também, e ele tá se sentindo mal porque ele foi um babaca no passado, porque foi alcoólatra, traiu a esposa, bateu no filho, só que ele tá sinceramente tentando se tornar uma pessoa melhor. Só que aí ao longo do livro, né, você vai vendo ele sendo lentamente possuído pelo hotel, e a parte que mais, assim, digamos, mostra esse lado do Jack que não vai pro filme é quando chega no final, né, e aqui tá um spoiler do livro pra quem às vezes não queira pegar, a cena de perseguição, que todo mundo conhece. Quando a gente chega no livro, quando o Jack tá perseguindo o Danny consegue usar os poderes de iluminado dele pra expulsar momentaneamente o espírito do hotel que tá sobre o Jack. E aí o Jack se dá conta do que tá acontecendo. E aí ele fala, não vou lembrar a fala exata agora, mas algo tipo assim, não esquece que eu te amo, pega sua mãe e foge daqui. Aí o menino foge, o Jack, enquanto tá com consciência, desce lá embaixo pra mexer na caldeira do hotel, pro hotel explodir. Então o filme termina com o pai salvando a família. Né? É um final bem mais romântico do que o original. Com certeza. Mas a minha pergunta é, você não acha que se o Kubrick tivesse seguido esse final... O filme ele não teria o mesmo impacto. Com certeza. Exatamente, mas é que é a minha questão. Eu acho um filme excelente. Então, né? Eu acho que o Kubrick... Só que eu digo, não é defendendo o King, é só que assim, eu entendo por que ele odeia. Porque é meio que assim, o xodózinho só pra dele. lembrar, no filme o Jack... eu não lembro, faz tempo que eu assisti. O filme tem... Eu vou falar aqui uma coisa que pode ser até polêmica, mas uma das coisas que mais complica o filme é a brilhante atuação do Jack Nicholson. Certo. Por quê? Ele é excelente para fazer papéis perturbados, né? Um pequeno defeito que eu vejo no filme, talvez seja o único defeito que eu vejo, é que pra mim
o Jack Nicholson interpreta um cara perturbado desde o começo. Ah, Eu não entendi. sei, Não tem naquele filme, Entendi. naquele filme eu não sei qual é o momento em que você percebe que ele começou a ser possuído pelo hotel. Eu não sei te dizer, porque na primeira cena do carro, quando o Danny tá falando alguma, não vou lembrar a fala, mas algo tipo sobre, eu sei sobre algo que eu vi na TV, e ele vira pra Wendy e fala, viu só o Wendy, ele viu na TV e dá uma risada assim, pra mim ali o cara já parece possuído. É porque Então, a assim, cara do Jack Nicholson, o Jack Nicholson ele já era estereotipado na época há muito Exato. tempo fazer papéis malucos. Sim, assim, então assim, tanto que eu já conversei com pessoas que só assistiram o filme, e eu já vi pessoas que falavam assim, mas peraí, a ideia do filme era mostrar que o cara foi possuído pelo hotel? Eu não tinha entendido isso, O pessoal não sabe? entendeu. Então assim, se você assistir com atenção dá pra perceber pô, sim, tem no início a cena que ele vai falar com o gerente do hotel lá, que o gerente do hotel fala, porque as pessoas podem enlouquecer lá no hotel. E aí o Sim. personagem olha pra ele e fala, enlouquecer? E a câmera vai aproximando assim, é quase até meio bem humorado assim o negócio. Então assim, é aquela questão. Pode dizer. Não, eu perguntar, completa isso daí, mas depois fala, por que esse filme é tão endeusado e é tão glorificado? Eu tenho minhas questões, eu tenho minhas opiniões, mas eu queria saber de vocês, assim. Acho que ele age muito bem. A gente tava falando aqui, né, de 3 linhas que vão seguindo ali com o cinema de horror. Se você parar pra analisar, ele meio que une as 3. Horror, terror e... Dentro desse horror psicológico, ninguém classifica esse filme como slasher, mas é uma das cenas mais memoráveis de tentativa de matança, é ele correndo com um machado. Então tem um pinguinho ali de slasher, o horror sobrenatural que tá em alta com essa noção de possessão, a ideia de uma casa assombrada que é elevada à máxima escala, né, para um hotel, e também com aquela questão de dons psíquicos que por causa da ficção científica tava muito em alta. E cinematograficamente ele é lindo, né?